Olá! Estamos aqui para falar sobre um assunto super frequente, super comum no consultório, que é o refluxo gastroesofágico. Ai, que nome estranho! Que é isso, doutora? Refluxo? Eu ouvi dizer que minha sobrinha teve refluxo, que a vizinha disse que a filha dela também teve, minha mãe disse que a gente também teve. Então, todo mundo tem uma história de algum parente, algum vizinho, algum conhecido, algum amigo com esse tal de refluxo. Parece que é super comum, né? Todo bebê tem refluxo. É isso mesmo, é. Vocês ouvem muito falar porque justamente é super comum. Ah, doutora, mas então todo bebê tem refluxo? Olha só, praticamente sim. As estatísticas mostram que mais ou menos 2/3, de 60%, 70% dos bebês saudáveis têm algum grau de refluxo. E entre 90% a 95%, olha só, quase 100%, que bom, desses refluxos eles melhoram espontaneamente, que significa sem muitas intervenções medicamentosas, sem intervenção medicamentosa, mais ou menos no segundo semestre, até 1 aninho de idade. Então, olha que legal, apesar dele ser bem comum, bem frequente, ele tem resolução espontânea na grande maioria dos casos. Então, por que a gente se preocupa tanto com refluxo? Porque como cada um tem sua história, cada um tem seu palpite, cada um tem sua experiência e acaba, às vezes, botando aí umas minhocas na cabeça da mãe, do pai, dos cuidadores, e vocês acabam se preocupando mais do que devem. Em alguns casos raros, esse refluxo pode ser pior, pode causar algumas complicações, que a gente vai falar também delas aqui no vídeo. Mas na maioria das vezes, como eu acabei de falar, ele tem resolução espontânea. Então, o ideal é a gente conhecer o que é, acalmar o coração, saber que vai passar e tentar intervir medicamentosamente o mínimo possível. O mínimo de medicamento que a gente usar na vida, né? Não só nos bebês, principalmente neles, mas na gente, inclusive, melhor. Então, o que vem a ser isso? Antes de começar a falar propriamente do refluxo, tudo que a gente sabe, tudo que a gente estuda sobre refluxo, tudo que a gente faz de conduta para o refluxo, ele vem basicamente de duas entidades, por assim dizer, que são sociedades de gastroenterologia, hepatologia e nutrologia pediátrica, tanto norte-americana, que a gente chama NASPGHAN, quanto da europeia, que se chama ESPGHAN. São as siglas, né? E a determinação dessas duas entidades, elas vão mudando de acordo com os estudos que são feitos, de avaliações. A gente sabe que a medicina ela é dinâmica e a última atualização dessas duas entidades já tinha um tempo, já tinha mais ou menos uns 10 anos que não tinha uma atualização mais precisa. Ela é de 2018, então bem recente. Eu estou falando isso porque vocês podem ouvir como se fala muito de refluxo, que meu bebê usou tal coisa para tratar, como meu bebê foi diferente, porque justamente essas resoluções elas mudam com o tempo, porque os estudos vão avançando e os estudiosos, os pesquisadores vão observando o que é melhor para os bebês ao longo do tempo. E observou-se, vamos ver aqui ao longo do nosso papo aqui, que isso mudou um pouquinho. Esse refluxo, esse nome, ele é dado porque refluxo significa refluir. Alguma coisa aí de um lugar para outro, um líquido de um lugar para outro. Então, quando a gente come, a gente mastiga, engole, o conteúdo do alimento vai da boca para o esôfago, que é um canozinho, um trajetozinho que vai até o estômago, para daí ele ir para o intestino. Então, entre o esôfago e o estômago, existe tipo uma válvula muscular, que se chama esfíncter esofagiano. E essa válvula muscular, ela deve abrir e fechar a depender do alimento passe por ali, para que evite esse refluxo, esse retorno do estômago
para o esôfago e assim para a boca, cavidade, né, oral, nariz, enfim, para onde não tem que voltar. Então, essa válvula, ela funciona dessa forma. O conteúdo desce e não deve subir. Só que nos bebês, principalmente nos mais novinhos, que acabaram de nascer, até os 6 meses de idade, onde esse refluxo é mais intenso, essa válvulazinha muscular, que é o esfíncter, ela não está totalmente preparada, desenvolvida, maturada, amadurecida. Essa valvulinha, ela não tem a musculatura ainda firme para fazer essa oclusão e não permitindo aí que esse conteúdo volte. Na verdade, verdadeira, todo mundo tem um certo grau de refluxo, porque sempre que a gente come, a gente se alimenta, logo depois que a gente chama período pós-prandial, que é o período depois das refeições, esse esfíncter, mesmo que seja no adulto, que esse esfíncter, essa válvula já esteja completamente estabelecida e amadurecida, mesmo assim, existe uma certa abertura dela no final das refeições e podemos ter um certo grau de refluxo toda vez que a gente se alimenta. E aí você traz isso para um bebê recém-nascido, que se alimenta praticamente todo o tempo. Então ele está o tempo todo nesse período pós-prandial. Ele vive no período pós-prandial. Além de viver nesse período pós-alimentação, ele não tem esse esfíncter totalmente desenvolvido e ele fica a maior parte do tempo deitado. Então, existem vários fatores que, em conjunto, fazem com que esses bebezinhos, quanto menores, mais tenham refluxo. Posição, falta de maturidade ainda desse esfíncter e mamam e se alimentam com muito mais frequência do que as pessoas que já estão comendo, né, ali tendo suas refeições principais, já estão comendo um alimento sólido. Então, às vezes a mãe pergunta assim, doutora, não tem nada que eu possa fazer para evitar isso, para melhorar isso. E aí eu costumo falar de brincadeira, né, que realmente não deixa de ser verdade, que é quando crescer, melhora, né? Não tem aquela máxima que as pessoas falam, quando casar passa, quando crescer melhora. O refluxo é um deles. Quando o bebê crescer, melhora. Melhora porque esses fatores eles vão melhorando. O tipo de alimentação deixa de ser só líquida e começa a ser sólida também. Os intervalos de alimentação aumentam e a postura do bebê também. Então, 6 meses o bebezinho já começa a se sentar, ficar mais tempo sentado durante o dia, daqui a pouco começa a levantar. Então, ajuda também, né, a gravidade. A lei da gravidade, ela ajuda esse conteúdo também a permanecer mais tempo ali no estômago e não refluir. Então, são vários fatores que contribuem para que os bebês menores, os bebês mais novinhos, tenham mais refluxo do que os bebês maiores. É claro que uma pequena parcela, uma pequena porcentagem desses bebês podem manter este refluxo por mais tempo e existem também adultos que têm um refluxo aí que não é tão fisiológico, que tira um pouquinho realmente da qualidade de vida deles, mas é uma parcela, graças a Deus, uma parcela pequena. A maioria deles, como eu falei, até 1 aninho de idade isso se resolve e na maioria das vezes também espontaneamente.